tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Júlia, mas você pode me chamar de Gabi. E esse é o quarto episódio de uma série de vídeos focada em falar mais sobre o caráter de Deus. O episódio de hoje se chama Deus é Fiel. E sim, você já deve ter lido essa frase em algum lugar, porque ela é bem comum. Talvez em alguma estampa de camisa ou em algum caminhão, sempre tem. Mas eu quero te lembrar hoje de que essa frase é mais do que apenas inspiração e motivação, mas sim uma lição de vida que tem que ser vivida diariamente. E não, nem sempre é fácil viver o que essa frase nos ensina, porque Deus é fiel. Mas será que a gente realmente vive segundo essa verdade? Será que nos momentos difíceis da vida, será que nos momentos nos quais Deus exige que a gente confie nele, a gente se lembra que ele é fiel e justo para terminar aquilo que ele nos mandou começar? Pois é, nem sempre é fácil viver acreditando naquilo que você não vê, mas se lembre hoje que Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele te prometeu na sua vida. E talvez você possa estar passando por um momento de dificuldade na qual você não vê as suas promessas se cumprindo e nas quais parece que a sua vida está só desabando. Assim como José, talvez você tenha tido sonhos que Deus colocou no seu coração, mas hoje em dia você pode estar na prisão da amargura, na prisão da dor e não consegue enxergar um palmo na frente da sua realidade. Mas Deus está aqui para te lembrar que Ele é fiel e que, mesmo que as circunstâncias não pareçam mudar, Deus está mudando o seu espírito primeiro, porque tem feridas que elas estão do lado de dentro do seu coração que precisam ser curadas para que então você possa viver a totalidade da promessa que Deus te deu. Então é muito importante que você se lembre que Deus é fiel mesmo quando as coisas estiverem difíceis. E não é fácil, porque Deus, para forjar o nosso caráter, para Ele mudar a nossa história e para mudar quem nós somos, Ele precisa fazer a gente passar por momentos nos quais vão ser testadas as lições que Ele tem nos ensinado diariamente. Igual José, ele aprendia muito com o pai dele quando ele morava em Canaã, mas foi só no Egito, dentro de uma prisão, que Deus testou ele. Foi só no palácio, longe de casa, que Deus testou se José tinha aprendido as lições dele, se ele ia continuar fiel a Deus. E então Deus mostrou a sua fidelidade na vida de José. Eu também quero te lembrar a acreditar que Deus está com você. E não estou te dizendo isso para que você apenas confie em Deus e deixe as suas promessas ir embora e ficar esperando. Não, eu estou te dizendo isso como forma de encorajamento, para que você se levante e haja conforme a sua promessa pede para você agir. Eu quero que você se levante e viva a totalidade da promessa agora. Eu quero que você se levante e comece a lutar para viver aquilo que Deus te pôs para viver, porque mesmo que você esteja nos momentos difíceis da sua vida, tá na hora de você construir, tá na hora de você viver aquilo que Deus está te chamando para viver. Tá na hora de você levantar e tomar atitude. E você precisa entender que Deus é fiel e que por isso você pode confiar, você pode se jogar no escuro, você pode confiar que Deus vai estar lá embaixo te esperando, mesmo que o salto no escuro seja enorme. Jesus vai estar lá embaixo para sempre te segurar. Eu quero contar uma história que aconteceu comigo e que muitas vezes a gente não entende os processos de Deus na nossa vida, mas que eles são muito necessários. Quando eu era um pouquinho menor, eu ainda morava no Brasil. E aí, antes de eu me mudar para cá, para os Estados Unidos, eu nunca tive vontade de vir morar nos Estados Unidos, mas a única vontade que eu tinha era de ir naquelas festas, sabe, escolares que eles têm, aqueles bailes escolares. E eu tinha muita vontade, porque eu via todas as meninas com aqueles vestidos bonitos, assim, e o cabelo todo arrumado, e era uma vontade muito grande que eu tinha. Mas eu ficava me perguntando, como é que eu vou, sendo que eu moro aqui no Brasil? E depois de um tempo eu acabei esquecendo disso e acabei nem prestando muita atenção nisso. Mas quando eu me mudei aqui para os Estados Unidos, obviamente essa vontade ficou ainda maior. Só que no momento eu não tinha como ir para essa festa porque eu ainda não estava preparada para ir. Ainda não era o meu momento de viver, querendo ou não, essa promessa que Deus tinha para mim. E mesmo sendo uma coisa pequena, nós temos que saber esperar o momento certo das coisas.
E eu fui nessa festa, mas não foi como eu imaginava, porque ainda não era o momento de viver aquilo que estava sendo preparado para mim. E então eu tive que esperar mais um pouco, e só então eu pude realizar essa vontade que eu tinha, esse sonho que eu tinha, porque ainda não era o meu momento. E talvez você também possa estar apressando as coisas, você também possa estar pulando etapas. Mas Deus ele quer te lembrar que mais do que te entregar um cenário bonito, ele quer transformar o seu espírito para que então você tenha espírito bonito. Ele não quer transformar apenas o seu exterior, mas também o seu interior. Se lembre disso, por favor, e para isso eu vou te deixar um verso que está lá no Salmos 37, no verso 5, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E é isso, eu espero que você se lembre todos os dias da sua vida que você tem um Deus que vai cumprir na hora certa aquilo que ele tem te prometido, mas que para isso você tem que se levantar, esperar o tempo de Deus e seguir agindo. Você precisa continuar tendo força e tendo coragem. Um beijo e tchau!